Olá, olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do Cinema em Movimento. Eu sou Pablo Rodrigues e hoje eu vou trazer de volta uma série que eu queria muito já que engatasse aqui no canal. Desde o início do canal que eu estou tentando fazer essa série engatar aí, durar, que é a série Cine Clássicos, aproveitando essa época de quarentena que a gente não está tendo aí lançamentos, porque os cinemas estão fechados. Então eu vou falar aqui de alguns clássicos, E para começar, aproveitando esta sexta-feira santa, eu vou falar sobre aquele que é considerado o melhor filme sobre a vida de Jesus, de acordo com o Vaticano. Eu estou falando de O Evangelho segundo São Mateus. Então, se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo, compartilha para todo mundo e se inscreve no canal. Como o próprio título do filme já diz, ele é uma adaptação do primeiro dos 4 evangelhos da Bíblia, o Evangelho segundo São Mateus. E uma adaptação fiel, é o filme mais fidedigno às escrituras que o cinema já fez. Até mesmo os diálogos do filme são retirados diretamente da Bíblia, do jeito que está lá. Em 1964, quando o filme foi lançado, ele ganhou o grande prêmio do júri no Festival de Veneza e foi considerado pelo Vaticano como sendo o melhor filme sobre o cristianismo já feito e o melhor filme sobre a vida de Jesus. Inclusive, ele ainda é considerado o melhor filme pelo Vaticano. Porém, ironicamente, o melhor filme sobre Jesus, de acordo com o Vaticano, foi dirigido por um ateu, comunista e homossexual. A direção do filme é do grande cineasta Pier Paolo Pasolini, um dos grandes nomes do cinema italiano, e que fez um trabalho simplesmente genial. O Evangelho segundo São Mateus é uma obra-prima cinematográfica. Primeiro que o Pasolini foi muito original e revolucionário com esse filme, porque ele utilizou uma forma de filmar, uma abordagem fílmica que ia totalmente de encontro à linguagem cinematográfica que era utilizada nos filmes daquela época. Principalmente aquela linguagem que vinha do cinema hollywoodiano. Ao invés de utilizar os planos, enquadramentos formais, padrão daquela época, ele vai de encontro a isso, utiliza uma abordagem quase que documental, com planos irregulares, câmera na mão, e uma câmera subjetiva, ou seja, uma câmera que representa o olhar do personagem, Então ele nos coloca ali no meio dos personagens, Tem cenas de discursos de Jesus em que ele coloca a câmera como se nós estivéssemos ali no meio do povo. Em outros momentos ele filma Jesus pelas costas, com a câmera na mão, como se nós estivéssemos atrás do personagem. Outro aspecto muito interessante do filme é a sua trilha sonora. O Pasolini, ele utiliza, ao invés de músicas grandiosas, religiosas, ele utiliza músicas variadas, e muitas músicas, digamos, mundanas. Ele vai desde a Paixão segundo São Mateus, de Sebastian Bach, passando pelo blues e até por músicas populares, regionais, com batuques, meio mundanas, que dão um tom muito original para o filme. A fotografia em preto e branco também é belíssima, A forma como ela utiliza o contraste, entre o claro e o escuro, Reparem, por exemplo, na cena do Sermão da Montanha, que é uma cena que utiliza esse discurso, esse sermão, de forma temporal, como se ele perpassasse o tempo. A forma como ele utiliza a luz nessa cena é muito interessante, diferente dos demais filmes sobre a vida de Cristo que a gente tinha na época, e até hoje também, onde Jesus sempre é retratado de forma glamourizada, os seus milagres são sempre retratados como um espetáculo, aqui não, nesse filme o Pasolini opta pela simplicidade. Então, quando ele vai retratar um milagre, é de forma simples, sem efeitos especiais, apenas com cortes de câmera, a forma como ele retrata o povo, o ambiente,
o registro semi-documental que ele usa para retratar aquelas pessoas simples, né, dá um realismo muito grande, e isso é reforçado também pelo fato do Pasolini utilizar pessoas que não eram atores, né? Ele utiliza amadores, pessoas do povo, né, para protagonizar o filme. O Jesus do filme, né, interpretado pelo Henrique Irazoki, ele na verdade era um caminhoneiro que o Pasolini conheceu. A utilização de não atores, né, de pessoas reais, né, isso era uma influência que o Pasolini tinha muito grande do neorrealismo italiano, que foi um movimento muito importante da década de 40, né, que tinha como uma das propostas, né, a utilização de não atores, a utilização de pessoas do povo, de pessoas reais. E o Pasolini traz essa influência, né, em todo o seu cinema. Então, o fato de usar pessoas do povo como atores, mesmo prejudicando um pouco as atuações, mas acaba também dando uma naturalidade e um realismo maior para o filme. E tudo isso nos leva a uma outra questão muito importante com relação ao Jesus do Pasolini. Esse Jesus aqui está longe de ser aquela figura messiânica, né, sem defeitos, que não se irrita com nada, que tolera tudo. Não, né? O Jesus do Pasolini, ele se revolta com as injustiças, né? Ele fica com raiva, né? Ele fica impaciente, né? Ele faz discursos inflamados, criticando os religiosos da época, né? Ele critica o status quo, ele levanta a sua voz contra os poderosos. Então, ao escolher destacar não o lado divino da figura de Jesus, né? Não os seus milagres espetaculares, né? Mas sim os seus discursos, né? Os seus posicionamentos frente às injustiças, ao status quo, né? Ao focar nesses aspectos, né? E principalmente colocando o povo como protagonista dessa história, o Pasolini cria o Cristo marxista. Então, assistir esse filme hoje acaba fazendo a gente lembrar e refletir sobre um aspecto muito importante da figura de Jesus, né, que a religião cristã, durante toda a sua história e principalmente nos tempos de hoje, prefere esquecer, né, que é essa postura política, né, de Jesus. Essa figura que não era simplesmente uma figura divina como acreditam as pessoas, né, religiosas, mas antes de tudo era um ser humano que tinha empatia pelo outro, um ser humano que se preocupava em ser solidário com o outro, em não julgar, mas ao mesmo tempo se revoltava com as injustiças, não aceitava as desigualdades de sua época. Mas parece que a religião esqueceu disso, né? E hoje, infelizmente, na maioria das vezes, ela acaba sendo mais um braço, né, do status quo, né, para alienar e dominar as massas. O meu único probleminha com o filme é porque, assim como ele é muito fiel ao texto original, e o texto original é muito episódico, né, o filme também é. E isso acaba prejudicando um pouco o ritmo dele em muitos momentos. Mas é algo que não prejudica a experiência. E a minha nota para o filme é 9. Ah, Pablo, me interessei. Onde é que eu posso assistir esse filme? Tem a Netflix? Não tem a Netflix, né, gente? Nem todo filme tem a Netflix, né? Mas chega perto que eu vou te dizer, tá? Não conta pra ninguém, tá certo? Tem no YouTube, em qualidade boa e legendado. E eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra você. E é isso, gente. Esse foi mais um vídeo do Cinema em Movimento, a volta dos cine clássicos. E eu espero que você tenha gostado. E coloque aí nos comentários, né? Você já assistiu o Evangelho segundo São Mateus? Ainda não? Qual é o outro clássico que você quer que eu comente aqui no canal? Beleza? Um grande abraço. E até a próxima com mais Cinema em Movimento.